Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas. Como eu disse a vocês lá no final do vídeo passado sobre o Chesterton, eu disse que traria aqui um conto do Machado de Assis, um conto fantasmagórico, eu diria assim. Não necessariamente tão fantasmagórico não, mas um baita de um conto, um baita de um texto que vai fazer você poder refletir muito sobre isso. Antes de tudo eu queria pedir a você, gente, olha só, curta este vídeo, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal. Eu já consegui resolver um problema com a nossa amiga, né? Nosso braço que faz parte aqui dos vídeos do Virando as Páginas, essa rede social. Eu já consegui consertar um negócio, eles entenderam que o erro não foi meu, voltaram atrás e agora estão começando a pulsar de novo o nosso canal aí fora, mas eu tive que me colocar, né? E tudo isso acabou saindo muito bem, graças a Deus, estamos aí, vamos continuando. Então, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, fala pro pessoal. E agora, nós vamos estar falando de um livro ou de um conto que está ingresso nesta obra aqui, que a Darkside fez, da qual eu tenho que estimular e parabenizar a Darkside, porque é uma baita ideia. Eles fizeram a Academia Sobrenatural Brasileira de Letras e trouxeram contos e trabalhos de vários autores nacionais que vão meio que permear aquela área lúgubre da literatura do terror, aquelas coisas meio cinzentas. E nós temos aqui no meio disso tudo, primeiro falar o seguinte: tudo que vem da Caveira, tudo que vem da Darkside vem assim, tá? Os livros deles, a capacidade que eles têm na sua diagramação e na sua editoração, as capas, tudo com muito cuidado. Agradeço até pelo fato da Darkside ser aqui no Rio de Janeiro. E aí eles fizeram vários contos, trouxeram vários contos nessa época, contos de terror, e com vários nomes expressivos. Por exemplo, Álvares de Azevedo, no Noite da Taverna, eu já estive para falar dele aqui e dei uma freada. Álvares de Azevedo realmente é algo a ser pensado, porque que dá para o ensino médio, porque o tom do conto do Álvares de Azevedo, um garotão, sabe, morreu muito novo, ele passa por várias etapas de reunião de pessoas que vão falar de mulheres, mas vão falar de mulheres sobre uma cúpula, um ambiente bastante lúgubre mesmo, né? Então você tem aqui cenas horripilantes e ao mesmo tempo ele é cativante e ele é crítico, tá certo? Ele tem elementos aqui de necrofilia, por exemplo, né? Então o Álvares de Azevedo é algo que assusta. Eu já conhecia esse tema do Álvares de Azevedo, mas Bernardo de Guimarães, A Dança dos Ossos, belíssimo texto também. E aí Fagundes Varela, Coelho Neto, esse sim me pegou pelo pé, porque eu nunca soube que o Coelho Neto tivesse escrito contos de terror. E aí Aloysio de Azevedo, não confundir Álvares com Aloysio de Azevedo, Demônios, maravilhoso, você vai ler e vai gostar. Afonso Celso, Fantasma, para ele foi o conto mais extraordinário que eu li, dentre todos que eu li dele, todos eles são bons. E aí Inglês de Souza, pouca gente conhece o Inglês de Souza, eu mesmo vinha conhecê-lo mais nas suas leituras há pouco tempo atrás. Medeiros de Albuquerque, que eu não conhecia efetivamente dentro dessa área. Afonso Arinos, sim, o grande Afonso Arinos, escrevendo 2 textos de fantasmas ou textos nebulosos. João do Rio, que é mais tradicional, mais exposto, muitas vezes comentado em várias reuniões acerca da literatura nacional, e os debates são muito interessantes sobre as obras do João do Rio. Humberto de Campos, outro também que eu não sabia, que me assustou grandemente, uma representante feminina, que é a Júlia Lopes de Almeida, e ela teve, apesar de ser uma só, talvez ela só seja superada em número de textos, não, ela tem o mesmo número de textos que o nosso querido bruxo Machado de Assis nos entrega aqui. E a gente vai ler um texto dele de 1884, que é A Igreja do Diabo. Quando eu estou falando de 1884, eu estou falando de um texto escrito sob uma tenacidade realista no período do Império, do Segundo Império. Inclusive o próprio Machado de Assis se dizia monarquista na época. E uma coisa que pouca gente sabe, esse cara aqui, ó, Edgar Allan Poe, ele passa pela pena do Machado de Assis
quando Machado de Assis faz a tradução de O Corvo, um dos contos do Edgar Allan Poe. O grande problema de você ler O Corvo sob a pena, e eu acho que Manuel Bandeira não, Fernando Pessoa também faz, se eu não estou enganado, a tradução desse mesmo texto do Edgar Allan Poe. Mas no caso do nosso querido Machado de Assis, passa a ser um pouquinho difícil ler O Corvo sobre a pena dele, porque é um outro conto. Ele joga toda a sua inventividade, sua qualidade, sua capacidade, e passa a traduzir o conto do Edgar Allan Poe a partir dele mesmo. Então, por isso que eu digo que existe O Corvo do Edgar Allan Poe e também existe O Corvo de Machado de Assis. Machado de Assis foi influenciado muito pela a ideia do realismo, né? E o contexto do realismo é justamente ir contra o idealismo alemão e toda aquela proposição que existia, meio que fantasiosa. Como é que você pode me dar uma indicação bastante popular sobre uma ideia que venha a representar o idealismo propriamente dito? Morreram felizes para sempre, por exemplo. Aquela coisa que parece às vezes no desenho, que um príncipe beija a princesa e ela acorda, dos contos, por exemplo, que aparecem na Disney, da Cinderela. Tem muito do idealismo. Claro que eu estou falando isso de uma forma muito rasa, tá bom, gente? Mas é para que o pessoal tenha um bom entendimento sobre esse processo, para entender que quando Machado de Assis vai trazer o contexto do realismo, está ali, por exemplo, no Verme, né? No debate que o Verme traz ali em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então você tem um contexto onde se fala justamente daquilo que é. A gente tem dentro da vida as situações ruins e as situações boas. O homem é bom e ele também é mau. Essa coisa essa flâmula da paixão é algo que em um dado momento ela vai deixar de estar acesa. Ou seja, é ver a vida como ela é, ao mais bem codinome e estilo de Nelson Rodrigues. É a vida como ela é, na forma como ela é, nua e crua, tanto para o bem quanto para o mal. E aí ele me traz para nós aqui em 1884 este maravilhoso texto do O Diabo e a Sua Igreja. Sensacional A Igreja do Diabo. É sensacional algumas situações, porque essa obra ela vai se dividir em várias etapas, né? E a primeira etapa é muito mais do que hilária, ela é extraordinária. O diabo, num dado momento, percebe-se que tudo aquilo que ele vinha fazendo desde a eternidade vinha dando certo, o seu esquema de trabalho vinha dando certo, só que ele, a partir do momento do surgimento da igreja, viu um mecanismo muito mais hábil de conquista de pessoas e não entendia de tal concorrência poder superá-lo com tanta força. E aí, nesse momento, ele começa a fazer uma autocrítica das suas ações de uma forma até muito deprimida e arrependida pelos possíveis erros que ele e os seus demônios tivessem cometido. Dado o fato, ele tem uma grande ideia, uma criatividade única. Ele decide fazer uma igreja para si mesmo. Eu acho muito legal aqui o texto inicial do tema, como eu vou estar trazendo aqui alguns parágrafozinhos para com vocês, tá? Olha só como é que começa a obra do Machadão. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo em certo dia teve a ideia de fundar uma igreja. Tá certo? Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, ou seja, o negócio vinha dando certo, sentia-se humilhado pelo papel avulso que exercia desde o século, ou seja, ganhava muito dinheiro, mas não era percebido. Era uma concorrência do largo, não uma concorrência efetivamente respeitável, sem organização, sem regras, ou seja, uma verdadeira bagunça, o inferno e os planejamentos demoníacos, sem cânones, sem ritual, ou seja, sem a teologia, sem a condição litúrgica, sem nada, ou seja, a vida que o diabo levava era aquela vida bem ao estilo do Zeca Pagodinho. Deixa minha vida me levar, vida leva eu. E aqui vem para mim uma das parágrafos mais engraçados, porque há muito sarcasmo neste conto, né? Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, ou seja, o diabo vivia de sobras, ou seja, aquilo que não interessava ao céu, ou aqueles que não chegavam aos céus, é que eram efetivamente o público do diabo. Ele dizia o seguinte: olha, eu tenho que largar
esses, digamos assim, remanescentes divinos e ir para o que é principal, ir para o que é melhor, realmente fazer uma concorrência com o próprio Deus. E é aí que ele toma no segundo capítulo uma conversa entre ele, Deus, e o diabo. Há uma interessante colocação do Machado de Assis demonstrando efetivamente sua gloriosa capacidade inventiva e ao mesmo tempo realista de dar tenaz à voz do diabo, quando em dado momento ele diz o seguinte: olha, Senhor, eu tenho uma vontade tão grande de fazer uma igreja pelo simples fato que existem muitos modos de se afirmar, mas só existe um de negar. E sou eu que sou especialista nisso, eu sou um misantropo, eu consigo fazer com que toda a narrativa das várias concorrentes que seguem o Senhor caiam aos meus pés e eu possa ser então uma oposição clara, porque eu sou o único que falo diferente de todo mundo. Ou seja, eu sou alguém especial dentro dessa demanda, talvez o mais verdadeiro entre tantas outras verdades que aí são ditas. Eu sou algo especial e tenho uma espécie de produto de narrativa diferente de todas elas. E a conversa do diabo passa a ser efêmera, porque ele vai, a partir do terceiro capítulo, fundar efetivamente um modus operandi da igreja. E veja bem, para o diabo, se ele vai fazer uma igreja, essa igreja vai distorcer as virtudes humanas, ou seja, aquilo que é pecado passa a ser o exercício correto a ser feito e aquilo que não é pecado passa a ser pecado. Então, um adúltero está cumprindo o seu papel quando trai, o mentiroso está cumprindo o seu papel quando não fala uma verdade, o avarento está cumprindo o seu papel quando não doa, quando não se preocupa com o outro. Mas o diabo vai, nesse terceiro capítulo, fabular de tal forma que ele se mostre como inocente nesse processo e que todas as outras religiões ou mesmo igrejas deturpavam a sua característica maior, e diga: olha, tudo que eu faço pensando em vocês, eu passo para dar para vocês uma liberdade maior. Ele diz o seguinte aqui, olha: sim, eu sou o diabo, repetia ele, não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro. Como é que o diabo pode ser verdadeiro? Mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu dele aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me então como sou gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro Pai. Vamos lá, tomai daquele nome, inventando para meu desdouro, fazei dele um troféu de um lábaro, e vos darei tudo, 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 tudo. Me lembra um pouquinho a passagem da tentação de Cristo, quando o diabo disse: se me adorares, tudo isto te darei. Então, Machado de Assis, ele consegue compreender a cultura da religião cristã, mas ao mesmo tempo ele insere alguns passos voltados logo no seu início às transformações da igreja cristã, mas também a questão da religião islâmica, tanto que ele diz que o diabo veio para concorrer, de certa forma, a todas as variações de religiões que admitem a existência de Deus, seja elas vinda da cristandade católica, seja elas vinda de Lutero ou mesmo de Maomé. Esse projeto que começa a ser especificado no capítulo 3, ele é interessante porque ele quer mostrar, Machado de Assis quer mostrar, de certa forma, que aquela face translúcida de piedade, aquela forma como a humanidade se relaciona um para com o outro, a partir de elementos de grande educação, de denodo, ao mesmo tempo de compreensão do outro, um certo termo e cheiro de piedade, nada mais era que uma espécie de capa que vai fazer com que na sua verdadeira e terrível realidade o homem seja justamente tudo aquilo que ele diz que não é, tá? Não é à toa que numa das conversas o diabo diz o seguinte: a túnica de seda de franjas de algodão vai se tornar uma túnica de algodão com franjas de sedas. Há uma capacidade então do diabo em dizer o seguinte: tudo aquilo que eles estão acostumados de fazer, eles farão de forma ao contrário, e
gostarão disso, eles vão ter uma relação mais pródiga com isso, e com isso, Senhor, eu posso vencer você. No segundo capítulo, inclusive, eu convido você a estar lendo a conversa dele com Deus e os serafins Gabriel e Miguel olhando para aquelas questões todas, tanto os serafins como os arcanjos. É muito engraçado que parece aquela conversa de rua onde os conhecidos se veem, mas um deles é muito chato e os companheiros daquele amigo, que é um cara super simpático, no caso Deus, obviamente, começam a ficar enfadados pela conversa louca do diabo. Uma conversa que, na perspectiva escrita por Machado de Assis, faz com que os anjos olhem para o diabo como ele sendo um ser nonsense, sem senso nenhum, falando arbitrariedades e loucuras que só podem sair da cabeça do diabo, não é mesmo? Esta passagem, ela mostra como também, de alguma forma, os nossos diálogos, eles sempre endereçam elementos que não necessariamente são aqueles que a gente quer atingir. O diabo, ele queria determinar a Deus um pedido, não, ele queria determinar um aviso. E o diálogo com o diabo e Deus é necessariamente um desafio. Lembrou-me também no segundo capítulo aquela passagem muito conhecida de Jó, quando Deus olha para Jó diante de Lúcifer e diz assim: viste aquele meu servo Jó como sendo um servo fiel? Nesse momento também tem um senhor que acabou de morrer e ele morre porque em meio a um naufrágio, tendo ele a única rampa que o deixa acima do risco de morrer afogado, ele percebe que há um casal bem jovem ainda no florescer da vida e prefere morrer entregando esta tábua a este casal. E é por isso que Deus acaba chamando para o céu, e o diabo diz: olha, eu sou um misantropo. Eu vou negar qualquer sentimento que você diga a mim que foi um sentimento benéfico, bom, um sentimento honrado da humanidade, porque eu conheço ela bem melhor do que você. Só que a ironia machadiana surge com toda a força, da mesma forma que ela surge, por exemplo, no alienista, que na busca de querer curar a todos, entendendo todos como louco, acaba se apercebendo que louco também ele é, e tem uma temática muito parecida com o diálogo que aqui está. O que acontece? Os mentirosos continuam sendo mentirosos aos rostos dos outros, digamos, partícipes da igreja diabólica. São mentirosos, inclusive, na frente do próprio diabo. Porém, ele começa a perceber que alguns cometem pecados que são dizer verdades quando estão escondidos sem que todos os vejam. Ou seja, olha só, aqui no momento a hipocrisia na igreja do diabo é fazer o bem quando ninguém vê. Enquanto ao grande, digamos assim, tratado da ética cristã é quando você faz o bem sem esperar nada em troca. Quando você é invisível, ou seja, o bem é feito por você não para autoconclamação, mas por um entendimento de quem você é, a quem você serve e por que você está presente. O diabo então fica atônito e percebe que nesse movimento, as coisas que ele pensava que jamais aconteceriam e que por mais espetacular que fosse um adúltero, várias mulheres, ele começa a perceber que adúlteros podem ser fiéis e não entende essa dicotomia, ou diria, essa contradição, esse paradoxo humano. Sobe ele, vai falar com Deus de novo e Deus dá a ele uma das respostas mais interessantes, porque o diabo está perturbado e o que Deus fez ao diabo é que ele dar a chance a ele para que ele pudesse aprender um pouquinho sobre a natureza humana. Para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma regra simples de invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão indiferença, em alguns casos, ódio e prazer. E, para o próprio diabo, o único movimento que poderia haver nas relações humanas de amor ao próximo era quando um homem se desse a mulheres que propiciassem a sexualidade sem nenhum compromisso, né? Então, é nesse movimento que o diabo vai recorrer a um apólogo máximo dentro do contexto da sua igreja. 100 pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão dos seus dividendos. É o que acontece aos
adúlteros. Os adúlteros são seres egoístas que devem conter-se apenas a tomar conta dos seus sentimentos e não da dos outros. Mas, como eu ia dizendo, ele começa a observar que esses homens começam a perdoar, começam a ser leais, começam a não mentir, não na frente dele, mas por trás. E aí vem o quarto capítulo, que é Franjas e Franjas, que vai ser uma alteridade ao recurso iniciado pelo diabo quando ele dizia que conseguiria mudar a igreja. E nesse papo final, Deus chega para ele e diz: o que queres tu, meu pobre diabo? Antes de tudo, olha só o pasmo, ou o susto, ou o estopor do diabo ante as relações e os movimentos fenomenais que ele observa no comportamento humano. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo para refletir, comparar ou concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Ou seja, ele não conseguia comparar o que estava acontecendo hoje, no dia dele, no presente dele, com aquilo que ocorria tradicionalmente na igreja antes, ou na relação do homem com o bem anteriormente. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu com infinita complacência, não o interrompeu, não o repreendeu, não o triunfou, sequer daquela agonia satânica, pôs os olhos dele e disse: que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? Esta é a eterna contradição humana. Há aqui um esmero claro, talvez de uma das obras mais polidas do realismo. Aqui mesmo, o próprio nosso querido Machado de Assis, ele tem inferências e grandes influências, por exemplo, de um outro autor da lusofonia, né, da literatura lusófona, que é o Manuel de Almeida. O racionalismo dele influenciou muito Blaise Pascal. A estrutura da ética cristã em Blaise Pascal também vai influenciar muito o nosso querido Machado de Assis. Rabelais vai também influenciar muito, e ele em alguns momentos vai, como gostava demais, se utilizar da mitologia clássica mesmo, da filosofia e da mitologia clássica a partir de Homero, quando ele fala sobre Aquiles, e ele vai fazendo traduções entre honra e desperdício humano. Bom, o que nós podemos trazer desse livro de importante para os nossos dias? Primeiro, que realmente nós somos dois lados. Realmente você não é bom de todo e realmente você não é ruim de todo. Você é a mistura dessas duas coisas, e o que nos faz nos aperfeiçoar dentro desse contexto do qual Machado de Assis tenta nos dar é realmente se compreender nesse espaço. Tentando, inclusive também por tal influência kantiana no próprio Machadão, tentando compreender que a vida não é uma mera aventura e nem tudo no final da vida vai ocorrer da melhor forma que se espera, e que nós temos que estar maduros e preparados para o dia a dia. O próprio Machado de Assis viveu muito disso. O seu próprio casamento foi trágico, a perda da sua querida mulher, da qual ele deixou para casar bem quase que no final da sua vida, foi incrivelmente terrível para o seu coração, para o coração dele. Em dado fato, ele chegou a ficar depressivo, e a sua morte não foi das mais gostosas, não foi mais das mais bonitas. Bonitas é melhor do que gostosas, porque eu acho que nem sempre a gente pode classificar a morte como algo gostoso. Mas esse é o primeiro ponto. Segundo, que há redenção na humanidade. Ou seja, ela pode estar nos lamaçais mais grosseiros, mas que se ela compreender o seu valor, no sentido daquilo que ela precisa fazer estando aqui nesse mundo, compreendendo este exercício como exercício fiel a uma ética, inclusive sobrenatural, não que ele esteja falando isso exatamente, mas a presença de um Deus sobrenatural, de um Deus que se parece inatingível, mas que ao mesmo tempo é piedoso e concorda com os bons atos humanos, pode ser uma das grandes propensões, um dos grandes combustíveis para a humanidade poder crescer, não apenas tecnologicamente, não apenas culturalmente, mas de espírito e alma. E o terceiro, me parece o mais
incrível e irascível tema do Machado de Assis. Como a sociedade em geral é hipócrita e como ela vive severamente a partir de elementos importantes do seu corpo humano, a saber, a máscara. Como temos uma sociedade comprometida não com a realidade, mas com o estético, não com a verdade, mas com o sublime. Como esta sociedade se tropeça e aceita os seus tropeços como algo natural, perceptível e contínuo. Machado de Assis é um monstro, e daí eu queria dar uma dica a você para a gente terminar o vídeo de hoje. Leia Machado de Assis. Eu não vou aqui polemizar com falas que tiveram no passado dizendo que não sabem como Machado de Assis pode ser ensinado no ensino médio. Eu vou indicar uma coisa a vocês. Claro, a leitura que vocês fazem de um artista da letra no século XIX, no final do século XIX, nesse caso em 1884, você vive um mundo diferente. Mas ao ler Machado de Assis, não queira compreender imediatamente o que ele está dizendo. Mas esteja do lado, por exemplo, você que é aluno, pergunta ao seu professor o que ele quer dizer com este tipo de fala ou com este autor. Isso vai fazer um exercício muito saudável na sua leitura e você vai começar a compreender o Machado e vai começar a compreender as razões com as quais o Machado se abraçou para escrever todas as suas obras. Você vai identificar o que é o idealismo para poder compreender o que é realismo e para entender efetivamente as razões que Machado de Assis escreve os seus temas e quais são as defesas mais importantes que ele tem filosoficamente mesmo dentro dos seus próprios temas. E o dia a dia. É óbvio que não é uma leitura fácil a princípio, mas é uma leitura que deve ser feita e que deve ser conquistada. Não nego que você possa, dependendo do estágio de leitura que você tiver, ler livros mais, digamos assim, tranquilos, que trazem as informações e as frases mais ao nosso colóquio do dia a dia. Porém, não lhe custa tentar. Quando as pessoas dizem a você para que você não leia Machado de Assis porque é um absurdo, é porque talvez ou essas pessoas não leram Machado de Assis e não o conhecem, ou já leram e não querem que você conheça. Se você se informa, se você conhece, se você aprende, você tem poder. E quem tem poder tem conhecimento, quem tem conhecimento tem poder. Então, esqueçam o que foi falado de Machado de Assis. Eu acabei de dizer que, por exemplo, no caso aqui do nosso querido e amado Luiz Azevedo, é difícil realmente do Álvares de Azevedo, é difícil algumas leituras. A Noite da Taverna é uma leitura muito forte, muito dolorosa, muito impactante, mas daqui a pouco você vai conseguir ler. E pasme. Quando você tiver a noção dos livros que você está lendo, você vai ter a noção efetiva da sociedade brasileira do passado. Quem dera eu que Machado de Assis pudesse ter sido lido por C.S. Lewis, pudesse ter sido lido por outros grandes autores de todo lugar do mundo, Mark Twain, por exemplo. Quem dera Charles Dickens e a época vitoriana toda que influenciou o nosso querido Machado de Assis pudesse também ter recebido dele tantas outras grandes e maravilhosas informações. Será que nós agora só podemos valorizar Machado pelo simples fato de que o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e fundador dela, nosso querido Machadão, passa a ser hoje lido em Nova York, ser comentado em vários temas e reuniões literárias? É só assim, quando gente de fora valoriza o que nós temos, nós passamos a valorizar o que sempre foi nosso? Não é isso. Leia Machado, leia outros autores, leia autores mais fáceis, faça sim uma divisão de processo. Se não consegue ler Machado de Assis imediatamente, está difícil, procure alguém que tenha lido, entra comigo em contato, joga aqui no meu informações, tanto no YouTube como no meu próprio e-mail. Eu vou estar falando com vocês e vou indicar a vocês a melhor maneira de você ler Machado de Assis. Diria eu, já indico logo, mesmo que seja por outros temas e por outros ambientes, esses ambientes mais funestos, leia este livro aqui. Quero parabenizar a Darkside, essa obra de 2019, tenho ela nas minhas mãos e de vez em quando abro um espaço para ler e nunca é em vão. Nunca em vão. Meu próximo passo nesse livro é ler Afonso Arinos. Eu quero ver o que Afonso Arinos criou aqui dentro. Tá certo, gente? Participe efetivamente do canal. Curta o canal, esteja conosco, habilite-se, não esqueça do nosso querido sorteio. Nós vamos estar falando sobre, nós estamos sorteando Fantasy, a Fair Romance. Então,
Já falei sobre esse livro aqui no canal, já tem lá, só você procurar que eu já faço uma espécie de narração e uma espécie de resenha da obra, tá por aqui, é só você procurar e esteja conosco, tá bom? Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até o próximo vídeo, não sei nem o que eu vou falar, gente, é tanta coisa, mas por acaso eu devo falar de alguma coisa ligada à literatura no campo geopolítico. Não sei ainda, não é promessa, é só um achismo. Adeus, gente, um abraço!